Graça e paz. Eu quero expressar aqui a minha alegria de estar de volta na Igreja das Graças, agradecer ao pastor Sávio que nos fez o convite. Eu quero dizer, irmãos, que além de ser um dia especial para todos nós, por ser o dia do Senhor hoje, a nossa casa, minha família, a gente está vivendo um momento de bastante alegria. Hoje a Claudinha completa mais um ano de vida e todo ano ela me alcança. Então temos mais ou menos 6 meses de diferença e hoje a Claudinha então me alcançou de novo, mas no meio do ano eu passo dela de novo. Eu quero, antes de pedir que você abra a passagem em Lucas, eu quero rapidamente dar um testemunho aqui, falar sobre o trabalho missionário nosso ali na Amazônia. Para aqueles que não nos conhecem, eu, Marcelo, a Cláudia, os 3 curumins, nós trabalhamos na região amazônica, bem na fronteira com a Colômbia e Venezuela. Trabalhamos com um povo específico. Somos missionários ali há 15 anos, missionários enviados por essa igreja. E nesse ano de 2017 que passou, tivemos um ano bastante difícil, mas extremamente abençoado também por Deus. A nossa família, como boa parte de vocês sabe, cresceu. Nós éramos 2 pessoas. Em um ano a nossa família multiplicou e nós agora somos 5. E nós praticamente tivemos trigêmeos. Em um ano 3 crianças chegaram em casa, uma recém-nascida, depois de 3 meses uma com 7 anos e depois de 7 meses chegou mais outra de 9 anos. Então vocês imaginem o ano de 2017 como não foi difícil para nós e para as crianças, né? Porque todo mundo tinha que se adaptar a todo mundo. Mas Deus nos deu a graça e foi um tempo extremamente abençoado, tem sido abençoado. No ministério, irmãos, é isso que eu queria falar para vocês. O desafio com o povo Rúpida tem sido muito grande. Estamos lá há 15 anos e pela graça de Deus, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, aquele povo tem ouvido regularmente o Evangelho. Só que são 2.000 pessoas, espalhadas em 35 aldeias, em 3 rios diferentes. Então, é impossível alguém dar assistência a todos eles. E lembro-me certa vez que na igreja que nós frequentamos na cidade, apareceu um número de 70 Rúpida, eles queriam participar do culto. E a quantidade era tão grande de pessoas que o pastor da igreja cedeu o templo para a gente e ele foi para o galpão externo da igreja. E a quantidade de pessoas que começaram a nos procurar nesses últimos anos, especialmente de 2016 para 2017, querendo ouvir a palavra de Deus, tem sido meio assustador. E eu quero confessar para vocês, irmãos, que quem faz essa obra é Deus. A gente não tem nenhuma participação efetiva porque ninguém consegue alcançar o coração de ninguém. E só que a demanda crescente e crescente, da mesma forma que pessoas queriam ouvir o Evangelho, também pessoas chegavam na cidade por conta de Bolsa Família, etc., passando fome, 2, 3 meses, o dinheiro que pegavam não dava para comprar combustível para retornar para suas aldeias, e a quantidade de pessoas em casa também pedindo comida foi muito grande. E nesse ano 2 passagens consolaram muito o nosso coração, o meu e da Cláudia. A primeira delas é quando o Senhor Jesus, se referindo a uma palavra de um discípulo que fala que o melhor seria vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres, e o Senhor Jesus diz: o pobre sempre vocês terão com vocês aí sempre. E essa palavra começou a confortar a gente, porque a gente começou a perceber que a gente não vai dar conta da necessidade que o povo apresenta, porque é impossível você atender 300 a 400 pessoas por 2, 3 meses, e nós somos uma única família. Então isso consolou muito o nosso coração. A gente faz o que dá para fazer, no tempo que dá para fazer. E se o recurso é específico para a obra, para uma parte da obra a gente faz, e outra provavelmente vai ficar descoberta e a gente precisa descansar nisso. A segunda passagem é quando o Senhor Jesus, ele olhando para a multidão e diz que eles são, lá em Mateus 9, 35 a 38, que a multidão ele enxerga como ovelhas sem pastor. E ele então pede aos seus discípulos que roguem ao Senhor para que mande mais trabalhadores. E essa passagem começou a consolar muito o nosso coração, porque a realidade do campo missionário é assim, você trabalha com déficit o tempo inteiro, o número de missionários não supre a necessidade e as oportunidades que aparecem. E então nós começamos a descansar um pouco mais no Senhor do segundo semestre para cá, de sorte que aquele povo tem ouvido o Evangelho.
Existe um grupo de mais ou menos que flutua entre 4 a 6 famílias que tem ouvido o Evangelho regularmente toda semana, 2 vezes por semana, e tem sido muito, muito bom. Lembro-me de um deles perguntando para mim o seguinte: Marcelo, como é que eu faço para me arrepender dos meus pecados? Eu já tentei isso diversas vezes, mas eu não consigo. E eu fiquei tão feliz, eu falei para ele: olha, isso é sinal de que Deus está falando com você. Ainda que você não tenha alcançado aquilo que você imagina como ideal de arrependimento, eu quero dizer que Deus está tocando no seu coração, que a graça dele está alcançando você. Então eu queria dar esse testemunho para os irmãos, para dizer que pela graça de Deus as coisas seguem caminhando. Os desafios são enormes e a gente tem tentado ao longo da caminhada descansar no Senhor. Eu quero também aqui agradecer aos irmãos pelas orações, o envolvimento financeiro da igreja ao longo desses 15 anos, na verdade um pouco mais, desde quando nós fomos para a OM em 1996, seminário, etc. E eu quero pedir aos irmãos então que, por favor, continuem orando por nós, para que Deus nos dê a graça de podermos continuar ali, servindo a Ele conforme a sua vontade, que Ele santifique as nossas vidas. Mas quero pedir também que os irmãos orem por esse povo, o povo Rúpida, para que Deus alcance o seu coração e os transforme pela sua graça salvadora. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 1 nós vamos ler até o versículo 7. Eu vou cantar uma música aqui, irmãos. Eu não sou músico, eu não sou profissional, mas eu vou tentar aqui arranhar. Então os irmãos da música, por favor, me perdoem. Eu quero cantar uma música que, em certa medida, reflete isso que nós vamos estudar aqui hoje na palavra do Senhor. Eu vou cantar primeiro na língua Rupi e depois eu vou cantar em português. Eu vou tentar cantar em português. Ele continua te amando.
Lucas 15, a partir do verso 1. Uma passagem bem conhecida por todos nós, irmãos, e diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer ao Pai pela graça que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como teu povo para te prestar culto. E nesse momento, Senhor, que a tua palavra é lida, nós queremos te agradecer porque temos a consciência plena de que quando isso é feito, o Senhor está aqui no meio de nós. Ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que por amor do teu nome, ó Pai, do teu próprio nome, ó Pai, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor fale, Senhor, conosco, que o Senhor dê a graça, Senhor, de ouvirmos a sua voz de forma audível, e que a sua palavra, Pai, promova em nós algo transformador, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, o Senhor bem sabe a nossa estrutura, sabe quem nós somos, sabe, Senhor, o quanto precisamos de ti. Ó Pai, sabe, ó Pai, cada detalhe que há nos meandros dos nossos corações. Portanto, Pai, nós te pedimos, por favor, Senhor, fala conosco nessa manhã e faz com que a tua palavra, ó Pai, não caia em um solo inapropriado, mas que ele possa produzir frutos, ó Pai, que os nossos membros, ó Pai, revelem o teu amor, a tua graça, o teu perdão e a tua salvação, que os nossos olhos, a nossa mente, Senhor, as nossas atitudes, ó Pai, reflitam, Senhor, o poder da tua palavra nos dando vida em abundância, Senhor, a cada dia. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos 5 anos, eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns escritores, em sua maioria americanos, que trabalham na área de aconselhamento bíblico. E esses homens, desde 2013, eles têm impactado profundamente a minha vida, porque de uma forma muito diferente do que eu havia acostumado de ver nos livros de teologia. Eu sou pastor há 17 anos e eu nunca tinha lido livros com pessoas que escrevem coisas que trazem respostas para as nossas necessidades hoje, sem fugir da Bíblia e sem propor nenhum malabarismo. Implicações como: qual a importância da ressurreição de Jesus na minha vida hoje e agora? E esses homens, dentre eles Edward Welch, David Powlison, Winston Smith, tem Paul Tripp. Esses homens têm abençoado muito a minha vida nesses últimos anos. E eu tenho lido os livros desses homens como um livro devocional para mim. Não um livro necessariamente pensando em aconselhar os outros, mas livros como devocional para a minha vida. O meu livro devocional é de um desses escritores, que eu uso diariamente há 2 anos, já estou indo para o 3º ano lendo o mesmo livro devocional. Então, para os irmãos terem a ideia do quão tem sido impactante, quão tem sido abençoador para mim. E nesse ano que passou, eu ainda continuo lendo esse livro, porque agora com 3 filhos, você quase não tem tempo para nada. Com 2 já é assim, né? Com 2 já é assim. E os livros, eles têm ficado muito mais tempo na minha mão, no Kindle, né? Lendo, porque o tempo que eu tenho é muito curto. Por outro lado, eu tenho aprendido a ser um pouco mais seletivo nas leituras. E no ano passado, eu ainda estou terminando de ler um livro de um desses homens, do Paul Tripp. É um livro em inglês chamado Parenting, ou seja, como ser pai, como ser mãe, como criar filhos. E em determinado capítulo desse livro, ele começa a fazer uma exposição nessas 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda, a da dracma perdida e do filho pródigo. E, meus irmãos, eu quero confessar para vocês que foi tão impactante para mim quando eu vi essa exposição, que eu pensei, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. E desde então eu tenho
compartilhado essa palavra. Então, quero dizer para você que isso que eu vou falar hoje não é propriamente da minha autoria, mas também não é tudo do Paul Tripp, mas é baseado em um dos seus capítulos, quando ele fala sobre o perdido, naquele livro sobre criação de filhos. E o que me chama a atenção naquela exposição é que o Paul Tripp ele não faz uma explicação sobre essa parábola que é tão conhecida por nós de maneira profunda, mas ele trata da ovelha. E é interessante porque no versículo 4, quando a gente lê: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E a partir dessa passagem, então, por implicação, o Paul Tripp traz para nós 3 ensinamentos básicos, que eu tentei aqui adaptar e adequar melhor para que a gente pudesse compreender de forma mais simples aqui nessa manhã. E nessa passagem, o que nós vamos ver hoje aqui são as características ou a natureza de uma ovelha, por implicação a partir desse versículo 4. E o primeiro ensinamento que a gente pode tirar, olhando o todo dessa parábola, especialmente o versículo 4, é que toda ovelha, ela precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Hoje em dia nós temos aqueles canais de televisão, Nat Geo, aquele Wild, Animal Planet e etc. E documentários da BBC, etc. E nós costumamos ver diversos animais no mar, na terra, aves, etc. E me chama a atenção que em nenhum desses documentários, e que nenhum também desses relatos, eu também sou biólogo, a minha primeira profissão, a gente nunca viu falar sobre ovelhas silvestres, ovelhas que vivem vagando por aí. E me chama muito a atenção isso porque, na verdade, a estrutura e a composição da ovelha na sua essência, o seu caráter, o seu jeito de ser, demanda sempre que alguém cuide dela. A ovelha ela precisa de alguém que leve e conduza para o pasto adequado. A ovelha precisa que alguém leve ela para beber a água que ela precisa beber. Porque se não for dessa forma, a ovelha ela não tem condições de seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho e sobreviver. Naquela região da Palestina, o povo de Deus, nas suas criações de ovelha, quando chegava no período de inverno, eles tinham que descer das montanhas para que as ovelhas não sofressem tanto com o inverno tão rigoroso. Na época que o inverno chegava, então eles pegavam, os pastores conduziam as suas ovelhas para altitudes mais altas para que elas pudessem suportar aquele período de verão com mais tranquilidade. A ovelha ela não consegue fazer esse movimento de subida e descida se não tiver alguém que cuide dela. Ela precisa de alguém que ajude a ela a se alimentar, a beber água, a se proteger do frio, se proteger do calor. Ela precisa de alguém que possa cuidar dela para protegê-las dos animais, lobos, ursos e leões. E é interessante porque quando o Senhor Jesus contava essa parábola, tudo isso estava compreendido em termos de contexto. Todas as pessoas que estavam ali ouvindo, os fariseus, eles conseguiam entender exatamente a que Jesus se referia. Que ele não estava falando de uma história fora do normal, mas era algo muito comum. Porque toda ovelha, eles sabiam, elas precisam de um pastor. É interessante porque nessa passagem, aqueles homens se queixam de Jesus porque Jesus comia com os pecadores. E essas 3 parábolas, começando com essa aqui, elas vão exatamente relatar qual o propósito e a missão do Senhor Jesus. Porque Ele veio salvar e buscar o que tinha sido perdido. Por isso que Ele conta essa parábola. O Senhor Jesus olha para as pessoas, como nós citamos mais cedo no testemunho, Mateus 9, 35 a 38, como ovelhas que não têm pastor. A ovelha, ela precisa, na sua essência, de um pastor. A ovelha, ela não pode viver sem um pastor. A ovelha precisa de alguém que comande a sua vida. A ovelha precisa de alguém que dirija-lhe os passos. A ovelha precisa de alguém que lhe proteja, que lhe ensine, que lhe mostre o caminho. Se nós fôssemos aplicar de uma forma muito simples para nós, para cada um de nós diretamente, significa mais ou menos o seguinte: eu e você não sabemos nos cuidar sozinhos. Eu e você, nós não sabemos nos cuidar sozinhos. É interessante porque quando nós ouvimos
as mensagens que a mídia repassa para nós, seja na internet, seja nas redes sociais, seja na televisão. O que acontece é que toda hora nós estamos ouvindo de uma forma ou de outra pessoas dizendo: você é dono da sua vida, você é quem comanda a sua própria história, você consegue aquilo que você quer. Eu lembro desde criança, eu costumava ouvir, ver e assistir propagandas com Pelé, né? Pelé já não faz mais propagandas, mas a ideia que passava era: olha só, Pelé, um homem que veio de uma família pobre, ele é negro e ele conseguiu, e você então também pode conseguir. Quando eu estava na universidade, estudando licenciatura em Ciências Biológicas, os meus professores o tempo todo bombardeavam na minha mente dizendo: você precisa ensinar aos seus alunos que eles são o sujeito da sua história, eles é quem comandam a sua própria vida. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina completamente diferente. A palavra de Deus ensina que eu e você somos dependentes. E é interessante porque nós nascemos completamente dependentes, humanamente falando, e morremos completamente dependentes também. Mas nesse intervalo entre a nossa infância e a terceira idade, nós completamente esquecemos que nós somos pessoas que precisam umas das outras e que precisam essencialmente de um bom pastor, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, não temos condições de nos cuidar sozinhos. Não nos equivoquemos achando que a nossa estrutura, a nossa capacidade, o nosso conhecimento pode nos levar a um bom destino. Nós somos ovelhas, a nossa essência é assim. Eu e você precisamos de alguém que cuide de nós todo o tempo, que mostre para nós qual é o caminho, que nos alerte, que conserte a nossa rota, que mostre para nós qual é o melhor local para nós ficarmos, que se ficarmos expostos dessa forma, nós vamos sofrer barbaramente. Eu e você não temos condições de nos cuidarmos sozinhos. Eu e você precisamos de pastor. E essa realidade, ela não se aplica só às pessoas que estão lá fora perdidas. Nós aqui dentro também precisamos de pastor. O segundo ensinamento por implicação, irmãos, que a gente pode tirar, o primeiro deles é que a natureza da ovelha, na sua natureza, ela precisa de um pastor, é que a ovelha, a segunda característica dela, da sua natureza, é que a ovelha, ela sempre erra o seu caminho. Nessa passagem, no versículo 4, o Senhor Jesus relata de uma ovelha que se perde, que se separa do rebanho. E essa é uma característica inerente da ovelha, ou seja, a ovelha ela tem uma capacidade negativa de se perder e de se distrair muito facilmente. Toda ovelha ela tem essa habilidade ou esse defeito, ela sempre erra o caminho. A ovelha, quando ela observa um capim, ela rapidamente pode se desviar do rebanho e ir para aquele capim. Por isso que os pastores então, com as suas varas, batem e trazem a ovelha de volta para o caminho, porque facilmente ela se desvia, facilmente ela erra o caminho e vai embora. Em outras palavras, irmãos, o que significa é que toda ovelha ela é facilmente seduzida. Facilmente as coisas que os olhos dela se deparam, facilmente as levam a tomar um rumo diferente daquele que o pastor está conduzindo todo o rebanho. A ovelha ela tem essa facilidade de se distrair e ser seduzida e ser tentada para um outro pasto, para uma outra água, para beber em uma outra fonte. E obviamente quando ela faz isso, ela corre perigos sérios. Se não bastasse que a ovelha ela se distraísse facilmente, quando uma se distrai, irmãos, a outra também vai atrás dela. Ou seja, quando uma ovelha se desgarra do rebanho, facilmente outras ovelhas também a seguem. E é interessante porque a gente não tem essa ideia de que nós, como ovelhas do rebanho, nós também temos essa característica. Observem bem, vamos supor que aqui nessa manhã aconteceu algum fato durante o culto que você não gostou. E aí então o que é que você vai fazer? Provavelmente, talvez sim, talvez não, mas provavelmente você vai comentar com alguém, ou com seu esposo, com a sua esposa, com alguém da igreja, com alguém lá fora, e você vai dizer bem assim: aquilo que o pastor falou, ou aquilo que o pessoal do louvor fez foi assim, 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 eu não gostei.
E prontamente a outra pessoa, ela vai se desviando da rota junto com você também. Eu concordo também com você, por isso, etc. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos essa tendência fácil de discordarmos de tudo aquilo que o nosso pastor faz. Eu não estou me referindo ao pastor da igreja nem a mim, mas eu estou me referindo a Deus e a Jesus, o seu Filho. É muito fácil nós discordarmos da rota que Ele traça para mim e para a sua vida, e nós achamos que podemos ter uma solução melhor e encontramos ou procuramos novos pastos, novas fontes para nós bebermos e nos alimentarmos melhor. Irmãos, a ovelha ela não é mais esperta do que o seu pastor. O pastor é muito mais esperto. Na sua estrutura, na sua essência, o pastor, ele tem tudo e todo o ferramental para poder conduzir o seu rebanho, mas nós ovelhas não. E nós temos essa facilidade de rapidamente nos desviarmos do caminho. Lá na região onde nós trabalhamos, certa vez eu ouvia um missionário que está lá há 30 anos, e ele contou um exemplo para mim para explicar sobre essa tendência natural que eu e você temos de nos desgarrarmos do rebanho, de errarmos o caminho, de nos perdermos. E ele contou então sobre a plantação do indígena, e ele dizia assim: toda a roça do indígena, além da mandioca, da macaxeira, ele também tem outras coisas, e dentre elas ele tem uma planta chamada timbó. Aqui no Nordeste, eu não sei, aqui em Pernambuco, os mais antigos talvez lembrem de uma planta chamada tingui, e é um veneno. E os indígenas então plantam esse veneno na sua roça, que lá chamam de timbó. Em determinado período do ano então, quando os riachos, os igarapés estão secos, eles então pegam aquele veneno e eles maceram, aí tem raízes, cipós, etc., mas eles pegam especialmente aquele da sua roça, que é bem forte, e eles então batem aquilo ali e põem num cesto, e eles vão até a água do igarapé e fazem vários procedimentos, mas o principal é esse: põe na água, mergulham na água aquele veneno, e você vê aquele caldo branco descendo naquele riachozinho, e de repente os peixes começam a boiar, tontos, completamente tontos, e eles então matam os peixes. E o que chama a atenção é que toda vez que o indígena corta aquele timbó no toco, lá embaixo, aquela planta bem na raiz, eles cortam, no outro dia ela já começa a brotar. Por mais que ele corte aquela planta venenosa, diariamente ela brota, cresce e não para de crescer. Meus irmãos, a ovelha, eu e você nos desviamos do caminho facilmente, porque no nosso coração há como se fosse uma planta venenosa que, por mais que nós venhamos a podá-la todos os dias, ela cresce em nosso coração. E eu estou me referindo à natureza humana, irmãos. Eu e você, apesar de conhecermos a salvação em Cristo Jesus, o pecado ainda habita em nós de forma residual. Ou seja, eu e você temos que lidar com o pecado diariamente. E é ele que nos faz tomarmos um caminho que não o caminho do pastor. Nós temos essa característica assim, desviamos facilmente do caminho. Certa vez, conversando com um pastor, ele estava falando para mim o seguinte: é chocante na igreja, você ensina 5, 10, 15, 20 anos, e você percebe que aquelas pessoas continuam se desviando do caminho. Outras seguem de forma mais tranquila, mas existem algumas pessoas que, vez por outras, estão se desviando do caminho. E ele estava falando para mim o seguinte: eu percebo realmente que isso é natural. Eu não posso esperar alguma coisa diferente da natureza das ovelhas, que não desviar-se eventualmente do caminho. Porque isso é inerente, irmãos, a mim e a você. Não pense que pelo fato de estarmos aqui à frente, eu, o pastor Daniel, o pessoal do louvor, nós não nos desviamos do caminho. Irmãos, vocês não podem imaginar o quanto é fácil para mim, para os pastores, para quem está aqui na frente, se desviar do caminho. Eu posso estar aqui comunicando as verdades de Deus para você, mas o meu coração está tomando um outro rumo, achando, por exemplo, que o que eu falo aqui é muito melhor do que qualquer um outro. Eu me desviei do caminho. Irmãos, essa é a nossa luta, essa é a nossa essência. Nós temos uma facilidade enorme de nos desviarmos do caminho. Não pense que você é bom, não pense que você é melhor ou superior. Nós temos a mesma essência. No seu coração, no meu coração, tem o mesmo pé de timbó que todo dia nós precisamos cuidar.
Se pudéssemos resumir numa frase, essa parte nós diríamos assim: você e eu nos perdemos facilmente. Você e eu nos perdemos facilmente. Mas a ovelha ela tem uma terceira característica. Baseado ainda nessa passagem no versículo 4, fala que o pastor ele sai, deixa as suas 99 em busca da que se perdeu até encontrá-la. E a terceira marca da ovelha é que quando ela se perde, ela não sabe voltar sozinha. A ovelha ela não tem condições de voltar sozinha para o rebanho. É necessário que o pastor vá atrás dela, para que possa, vai buscá-la, encontrá-la e trazê-la de volta. Por isso que o pastor tem no seu cajado aquela parte ali, parece uma interrogação, aquela alça, porque o pastor ele sabe que a ovelha se perde facilmente, e ele sabe que ela não tem condições de se salvar sozinha, e que ela se mete em situações que são tão complexas, que ele precisa então do seu cajado para poder resgatar a sua ovelha. Eu vou contar uma história para vocês, que aconteceu em 1996. Eu e a Cláudia, nós fomos embora para São José dos Campos, fazer o curso de treinamento missionário na missão Operação Mobilização. E quando nós chegamos lá, no dia que nós chegamos lá, havia uma equipe de missionários esperando os novos alunos. Chegamos cedo e por volta das 4 horas da tarde, um deles me procurou e falou assim: Marcelo, você está ocupado, você tem alguma coisa para fazer, você está tranquilo? Eu falei: não, eu estou bem tranquilo. Você pode me dar uma mão? Mas claro. E assim, você quer ir para o campo missionário, né? Todo missionário que chega para fazer o seu curso e ir para o campo nos primeiros anos tem uma disposição do tamanho de um leão, quer fazer tudo, está disposto. Eu estava ali querendo fazer acontecer, né? E naquela época, irmãos, não tinha esse problema de cuidar dos animais, proteger os animais, etc. E ele falou o seguinte: olha, tem um cachorro que vem aqui para a missão, e ele é um cachorro de rua, mas por causa de uma aluna nossa que chegou antes de vocês no semestre passado, cuidando dele, dando comida, ele praticamente mora aqui na missão agora. E nós não queremos esse cachorro aqui. E esse seu cachorro é um vira-lata, então lembre-se bem, irmãos, naquela época não tinha essa coisa de cuidado com os animais. Então o que eu vou contar aqui é uma história do passado, então não tente aplicar para hoje porque é um anacronismo, tá? Então aconteceu há 21 anos atrás. E aí então nós pegamos aquele cachorro que por coincidência tinha o nome de Cristão. Pegamos Cristão, colocamos Cristão no carro e levamos. E eu não sei quantos conhecem aquela região de São Paulo, São José dos Campos, que tem muitas indústrias, Panasonic, Kodak, etc. Morávamos atrás da Panasonic e pegamos o carro da missão, atravessamos a rodovia Dutra, fomos para o outro lado da cidade. Quem conhece São José dos Campos sabe que São José tem um banhado enorme, e levamos ele lá para o fim do mundo da cidade. E aí, irmãos, nós pegamos o Cristão, colocamos fora do carro, ele balançou o rabinho, colocou a língua para fora, olhou para um lado e para o outro e foi embora. E nós falamos: poxa, ficamos livres do Cristão. Voltamos para a missão, e aí, 7 horas da noite, a missionária que cuidava do Cristão chegou na missão. Ela vinha por esse lado da rua, nós estávamos na missão, dentro da missão, ela vinha por esse lado da rua, e de repente, a gente começou a ouvir a voz dela chorando. E ela dizia assim: Cristão, o que é que fizeram com você? E nós olhamos, então procuramos. O Cristão vinha pelo outro lado da rua, correndo em direção àquela missionária. Todo sujo de lama. Do sovaco dele até a ponta da pata era só lama. Ele estava muito feio. E aí, quando ela pegou o Cristão todo sujo, abraçou e ela falou: eu sei quem fez isso com você, Cristão. Eu sei, foi aquele missionário. E disse o nome do missionário. Irmãos, ovelha não é como esse Cristão, como esse cachorro. A ovelha ela não volta sozinha. A ovelha ela precisa de alguém que vá resgatá-la. Ela precisa que o pastor chegue perto dela. Ela precisa que o pastor encontre ela. Sabe, quando nós vivenciamos esse período de final do ano, nós então estabelecemos alguns planos baseado naquilo que nós pensamos que aconteceu no ano passado, que não foi tão bom.
E nós então planejamos um ano muito melhor. E nós então estabelecemos algumas metas. Alguns não gostam de fazer isso, mas muito pelo menos pensam sobre isso. E então planejam absolutamente tudo, dizendo: eu vou sair, por exemplo, eu vou sair do marasmo da minha vida espiritual. Eu vou fazer assim, vou fazer dessa forma, vou fazer desse jeito, e tudo nesse ano vai ser diferente. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todas as manhãs, eu não vou deixar de faltar à igreja. E aí, obviamente, nos cultos de final de ano, Natal e ano, já está ali presente já para fazer valer a sua vontade. E aí, quantas e quantas vezes, eu e você, nós percebemos que a gente não conseguiu sair do buraco que a gente se encontrava, do marasmo que a gente se encontrava, que a gente estava. A ovelha, ela não tem condições de, pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, se salvar sozinha. Aquele pastor, ele sai, deixa as 99 lá, e vai em busca daquela ovelha até encontrar. E nessa passagem, e obviamente em outras passagens como a do filho pródigo, o pai que ia lá, o pai que todo dia ia atrás do filho, para ver se aquele filho voltava. A ideia, irmãos, é que eu e você, na situação, seja qual for que nós nos encontremos, nós precisamos que o Salvador nos encontre. Não há possibilidade nenhuma de salvação da onde nós nos encontramos, sem que o pastor venha em nossa direção, irmãos. E isso chama-se graça. O Salvador, ele é gracioso. O pastor salvador, ele vem até a ovelha porque ele tem interesse em salvar essa ovelha, porque ela sabe que a ovelha não tem condições de ir sozinha até o rebanho e de ir na direção do seu pastor. Irmãos, vocês percebem a fragilidade da minha e da sua vida? Nós não sabemos viver sozinhos, nós nos perdemos facilmente, nós não sabemos nos salvar sozinhos. Irmãos, nós não podemos nos equivocar achando ou acreditando que nós temos poder, força, habilidade o suficiente para andar nos caminhos do Senhor e andar perto do Senhor sem que o Senhor esteja perto de nós, sem que o Senhor venha ao nosso encontro. A ovelha, ela precisa de um pastor que a salve, que tenha compaixão dela, que busque ela, que seja bondoso com ela, que tenha paciência com ela. Eu fico pensando todas as vezes que as ovelhas se desgarravam do rebanho e que o pastor ia até lá e pegava e trazia de volta. Quantas vezes o pastor fazia e faz esse movimento? Vai, pega, volta, vai, pega, volta. O pastor, ele tem que ser extremamente paciente. Eu e você precisamos de um pastor que nos perdoe diariamente. Porque nós somos pecadores, irmãos. Um pastor que seja gracioso conosco. Um pastor que dê a sua vida por nós. Um pastor que seja de fato o bom pastor, que não se esquece da gente. Nós não temos condições de nos livrarmos da tentação, dos perigos, dos enganos, que muitas vezes nós mesmos nos submetemos. Irmãos, quantas e quantas vezes os planos que nós tomamos em nossa vida nos levam a pontos e a momentos e a situações que são completamente indesejáveis, porque lá atrás nós esquecemos que temos um pastor e que só Ele pode nos conduzir. Por outro lado, a nossa esperança é que onde nós nos encontramos, esse pastor nos encontre. Não há como sairmos. Se o pastor não chegar até nós, nós vamos ficar aí. Naquela parábola, ou nessa parábola, é o pastor que vai buscar a sua ovelha até encontrá-la. E esse é o papel dele. E aquela alegria no final da parábola é exatamente a expressão da essência desse bom pastor. Ele está disposto a salvar a sua ovelha. Ele tem alegria com isso. Ele vai com toda a sua força, com todo o seu empenho e se alegra quando vê essa ovelha voltando para casa, voltando para o seu rebanho. Esse é o papel dele, essa é a missão dele, e ele se alegra com isso. Irmãos, eu e você, nós somos ovelhas. Nós temos essas características em nossa essência. Não sabemos
viver sozinho sem um pastor. Nos perdemos facilmente. E nós também, irmãos, precisamos de que o pastor nos salve de nós mesmos diariamente. Diariamente. Eu queria concluir, irmãos, com alguns ensinamentos para nós aplicarmos a nossa vida, baseado no que nós já falamos até aqui. A primeira delas, irmãos, é que eu e você não podemos buscar a independência. Eu e você não podemos buscar a independência. A palavra-chave, irmãos, na vida do cristão é dependência. Eu e você somos chamados por Deus para dependermos dEle, para estarmos pendurados, ligados a Ele todo o tempo. Irmãos, não pensem que a independência é a liberdade que você tanto ouve aí na rua, na mídia, etc. A liberdade da ovelha se dá quando ela se conecta ao seu pastor. A palavra-chave que marca a vida de qualquer ovelha, de qualquer crente é dependência. Você sabe por que o mundo se encontra no estado que se encontra hoje? Caído, cheio de pessoas falhas como eu e você? Porque um homem, Adão, decidiu ser independente de Deus. Quando Adão ele come do fruto da árvore, ele estava dizendo naquele momento, dizendo o seguinte: a partir de agora, eu e Eva, nós decidimos o que é certo e o que é errado para nós. E naquele momento, então, ele decidiu se desconectar de Deus, dizendo: eu sou mais esperto do que Deus, eu tenho condições de, como Deus, decidir para mim o que é melhor ou o que é pior, e eu vou tomar o meu rumo. A independência, irmãos, é o caos, é o fim, é a desgraça de qualquer ovelha. Os abismos que nós vamos parar, os fundos dos poços que nós encontramos, é por causa da independência, irmãos. E eu e você precisamos a cada dia pedir a Deus que, por favor, Deus coloque no meu e no seu coração esse desejo de sermos dependentes dEle. Que Ele nos lembre que a felicidade, a alegria e a liberdade se encontra quando nós nos conectamos a Ele diariamente. Uma passagem que me chama bastante atenção é aquela de Josafá, quando ele vai guerrear com o rei do norte. E na hora que ele sai para guerrear, ele para e fala com o rei e pergunta: não tem nenhum profeta aqui? Irmãos, venhamos e convenhamos, o período era de guerra. Ele estava junto com outro reino para pelejar. Não havia nada fora do normal, esse era o caminho natural das coisas. Mas na hora que Josafá sai para encontrar o seu inimigo, ele pergunta para o outro rei: tem algum profeta aqui? E aquele rei então fala: não, vamos embora, vamos, a gente tem que guerrear. Não, pera aí, eu quero saber se tem algum profeta aqui. Porque eu quero consultar esse profeta para saber qual é a vontade de Deus. Se o Senhor quer que eu vá ou quer que eu não vá. Sabe como é o nome disso? Dependência, irmãos. Sabe quando nós planejamos tudo e no final nós falamos assim para Deus: Deus, carimbe aqui, por favor. Carimbe aqui porque já está tudo no esquema. É ou não é assim, irmãos, que nós fazemos muitas vezes? Irmãos, eu estou falando nós fazemos. Eu e você. Quantas e quantas vezes nós, pastores também, e aí o pastor Daniel é prova disso, quantas vezes nós planejamos e pedimos apenas o carimbo de Deus? Não é assim? Muitas vezes, irmãos. O que eu quero dizer é que eu e você precisamos ser alertados por Deus diariamente, irmãos, a dependermos dEle. O segundo ensinamento, irmãos, que a gente pode aprender dessa passagem, dessa exposição, é que eu e você precisamos nos cuidar da nossa vida, ou cuidar cada um de si, da sua vida diariamente. Precisamos cuidar da nossa vida diariamente. Porque se nós somos como ovelhas com todas essas características, precisamos de algo que nos dê um amparo, que nos ajude a vivermos a nossa vida. Irmãos, eu estou falando de algo muito simples que vocês já ouviram de forma até incansável. Eu estou falando de leitura da Bíblia, oração e comunhão, ou não deixarmos de nos congregar. A palavra de Deus, irmãos, ela serve para mim e para você como um facão, em que a cada dia, então, a gente vai e corta aquele pé de timbó do nosso coração,
para fazer com que ele a cada dia não brote, não floresça, não vire uma árvore maior, e a gente vai cortando todos os dias. O que acontece é que se nós não lemos a palavra e não meditamos na palavra de Deus, irmãos, a nossa natureza, ela aflora de forma tal que o que nós vamos fazer é completamente contrário à vontade de Deus. Há resíduo de pecado no meu e no seu coração até o dia que nós encontrarmos com Cristo. Irmão, se nós não cuidamos do nosso coração, vamos vagar por aí, vamos atrás de outros pastos, de outras fontes. Não há possibilidade nenhuma, se você não lê a palavra de Deus, não há possibilidade nenhuma de você controlar tudo que está dentro do seu coração. E eu me refiro aos maus desejos, a cobiça que Tiago fala. O nosso coração, irmãos, é voraz para cometer pecados, irmãos. E se nós não cuidamos disso, nós vamos pecar sem parar, irmãos. Não brinquemos com isso. Nós temos um inimigo que mora dentro de nós. E esse inimigo é você mesmo, sou eu mesmo. E se eu não leio a palavra de Deus, eu não vou conseguir, prestem atenção, eu não vou conseguir enxergar o mundo, as coisas que acontecem na minha vida, com os olhos de Deus. Eu não vou ter sensibilidade suficiente, nem para amar ao próximo, nem para dizer não quando for necessário, quando o pecado bater a porta. A palavra de Deus, irmãos, ela não só nos abre os olhos, mas ela também nos faz enxergar o nosso coração. E faz com que, e aí Tiago de novo, quando ele expõe sobre a palavra de Deus como espelho, faz com que a gente enxergue a nossa pecaminosidade, o quão miserável nós somos. E é interessante porque uma das evidências que nós estamos em vida diária devocional com Deus é a percepção clara do quanto nós somos pecadores. Porque se nós não lemos a Bíblia, se nós não buscamos a Deus diariamente, nós perdemos essa sensibilidade da necessidade de um Salvador diário. E aqui eu não estou falando de salvar de novo, mas eu estou falando nesse processo que nós vivemos chamado santificação, em que eu e você precisamos ser salvos de nós mesmos diariamente, porque se nós formos entregues a nós mesmos, nós vamos pecar sem fim, irmãos. Precisamos orar, irmãos. A oração é um exercício de dependência e está conectado com o primeiro ponto. Eu e você precisamos orar, porque a oração ela não só apazigua o nosso coração, ela não só faz parte desse diálogo com Deus, que Ele fala conosco através da palavra, mas nós também falamos a Ele. Mas é na oração, irmãos, nessa prática diária, que nós aprendemos naturalmente, nessa caminhada de oração, a nos submetermos a Ele em tudo. A oração é o momento em que nós falamos para Deus tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, que nós então entregamos tudo que nós temos a Ele. A oração faz parte desse processo de dependência a Deus muito sério e bastante significativo. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, existe alguém que é dono da minha vida e esse alguém não sou eu, é Deus. Porque, irmãos, se nós não oramos, é porque nós estamos sob o controle de tudo, ou sobre o controle de tudo. Mas quando nós nos sujeitamos em oração, nós estamos dizendo, Deus é o Criador, é o meu dono, Ele manda em tudo. Quando nós começamos a oração dizendo, Senhor, nós estamos dizendo, meu dono. Mas se nós não oramos, irmãos, diariamente, vai ser muito difícil conviver com a nossa natureza de ovelha. Leitura da palavra, oração, estar na igreja ou estar com os irmãos. Irmãos, foi assim que Deus estabeleceu, que a igreja andasse junta, que a igreja andasse unida. Deus estabeleceu que nós precisamos de um tempo juntos para ouvirmos a palavra dele. Nesse momento que nós temos aqui, que estamos congregados, irmãos, não é um momento para a gente cumprir tabela, para que o pastor veja, para que outros irmãos vejam. Mas a despeito do nosso momento devocional, Deus ele quer continuar falando conosco. E Deus então ele separa esse momento comunitário de louvor
para que Ele fale conosco, juntos de uma vez só. E esse momento é um momento separado para Deus falar, e que nós precisamos entender que não estamos aqui porque queremos agradar A ou B, mas porque é de fato o momento que Deus escolheu para nós, para mim e para você. Por quê? Porque tem coisas que talvez você leia a sua palavra em casa e você não consiga discernir. E Deus então quer usar outras pessoas. Ele pode usar o pastor, mas Ele também pode usar o seu irmão, a sua irmã, depois do culto, hoje, quando terminar, num abraço, numa palavra de consolo para você. Irmãos, a ovelha, ela precisa sempre de alguém. E muitas vezes somos pastoreados pelos nossos próprios irmãos. E se nós não nos congregarmos, irmãos, nós vamos perder essa bênção. Não temos estrutura nenhuma, irmãos, para vivermos desgarrados do rebanho. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar aqui juntos para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Não é para manter a igreja, irmãos. Quem mantém a igreja é o Senhor. Não se equivoquem, irmãos. Os pastores não estão preocupados quem vai sustentar financeiramente a igreja, porque quem faz isso é o Senhor, irmãos. Eu estou falando de algo muito mais sério. Eu estou falando da minha e da sua vida. Nós precisamos nos congregar. Agora, com a televisão, com a internet e tudo, né, onde você assiste o culto em casa, isso não é desculpa. Você precisa vir à igreja. Você não pode ficar sozinha. Você não sente o cheiro do seu irmão. Você não sente o abraço do seu irmão. Você perde a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Para aqueles que não têm condições, para aqueles que moram longe, para aqueles que estão enfermos, tudo bem. Mas quem está aqui na cidade, irmãos, precisa estar juntos. A ovelha, ela não tem condições de cuidar diariamente dela mesma sem a ajuda uns dos outros. Portanto, irmãos, nunca podemos deixar o rebanho porque o perigo é certo. Quarto ensinamento é que eu e você, irmãos, somos fracos. Eu e você somos fracos. Paulo, quando escreve na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que quando ele é fraco, é aí que ele é forte. Irmãos, percebem que as ovelhas são fracas, são frágeis. Tem uma escritora chamada Elyse Fitzpatrick. Ela tem um livro que o título, eu acho lindo aquele título. É um livro sobre criação de filhos. E já perceberam, né, em que momento eu estou vivendo, né? Um monte de ovelhinha em casa. E 2 ovelhas grandes no mesmo estado das pequenas. E o título do livro da Elyse diz assim: Pais fracos, Deus forte. Pais fracos, Deus forte. Irmãos, a ovelha, seja em qual situação ela esteja, seja qual função ela esteja cumprindo no reino de Deus, ela é fraca. O pastor é fraco, a ovelha, pastor aqui na frente, é fraco. Você é fraco. Os presbíteros são fracos. Os diáconos são fracos. Eu e você precisamos ter essa clareza em nossa mente que facilmente nós vamos nos desgarrar do caminho. Nós não temos condições na nossa própria força de tomarmos a rédea da nossa vida e dizermos, é aqui o caminho. Nós precisamos do pastor em nossas vidas porque nós somos fracos. Mas a boa notícia acoplada a tudo isso é que o nosso bom pastor Jesus, ele é forte. Ele tem condições de nos resgatar, ele tem condições de nos salvar, ele tem condições de nos mostrar um bom caminho, ele tem condições de nos consolar no período de dor e de dificuldade. Ele tem condições de nos perdoar quando nós estivermos completamente perdidos e desorientados nos abismos e nos vales e nos poços da vida. Eu sou fraco, você é fraco, você é fraca, mas nós temos um bom pastor que é forte. E para concluir, irmãos, eu quero que vocês voltem aqui para o final do versículo 4. E diz assim, já no finalzinho, na última parte do versículo 4, diz assim, sobre esse pastor: e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Deus, ou melhor, Jesus, o bom pastor,
Ele não desiste das suas ovelhas. Ele vai até as suas ovelhas. Não importa onde elas estejam, não importa como elas se encontrem, e a disposição dele é tão grande que ele vai até encontrar essa ovelha, traz ela para os seus braços, põe sobre os seus ombros, e essa ovelha perdida, pecadora, fraca, que buscava autonomia, ele resgata e traz de volta e dá uma festa. Jesus, ele não desiste de mim e de você. Não importa que pecado você esteja preso, não importa a situação financeira que você se encontra, não importa como vai o seu casamento, não importa como vai o seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, não importa o que você tem feito às escuras, não importa se você tem tido dificuldade com vícios de qualquer natureza, eu quero dizer que o bom pastor Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando o Senhor Jesus, aqui em Lucas ainda no capítulo 19, ele vai e encontra Zaqueu, e ele diz que esse era o papel dele, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E ele não vai parar até completar a obra que começou em mim e em você. O bom pastor, ele não desiste das ovelhas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nos dê a graça de reconhecermos quem nós somos, mas a fortaleza que o nosso bom pastor é também. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra nessa manhã. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, perdoa-nos, ó Pai, porque realmente, ó Pai, desviamos-nos do caminho de maneira tão fácil. Esquecemos que nós, na nossa estrutura, não temos condições de lidar, ó Pai, com toda a demanda que esse mundo nos traz sozinho, Senhor. Precisamos de um bom pastor. Ó Pai, dá-nos essa consciência da dependência em Ti. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca, jamais desistirá de nós. Senhor, quero Te pedir, por fim, Pai, que, por favor, mande sempre o bom pastor para nos salvarmos de nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo, de nós mesmos. A nossa natureza é terrível e agradecemos porque um dia seremos glorificados e completamente transformados e viveremos com o bom pastor para sempre, aquele que foi preparar um quarto para cada um de nós. Em nome desse bom pastor Jesus, que nós, ovelhas, voltamos para o rebanho. Amém.